Nação palmeirense. Palmeiras se preparando para enfrentar o Cerro Porteño fora de casa. Jogo válido pela Libertadores, né? Palmeiras podendo chegar à quarta vitória consecutiva na competição. Isso é importantíssimo, pessoal. É importantíssimo fazer a melhor campanha entre todos os participantes, né? Para decidir em casa, né? Até a final, né? Sem sombra de dúvida, o Palmeiras vem forte, né, nessa fase final aí de Libertadores. Abel Ferreira já está encontrando o padrão de jogo, apesar de ter mexido com várias peças. Hoje o Palmeiras tem um elenco, né, tem um elenco qualificado. Não importa onde joga, para mim o Palmeiras é favorito. Inclusive no jogo de logo mais contra o Cerro Porteño, né? Jogo esse que pode dar já a classificação antecipada para o Palmeiras, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Band Sport, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O provável time do Palmeiras? Cadê? Temos aí. Vamos lá. Vou te falar, você fala se é isso. Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Emiliano Martínez. Calma, devagar, filho. Hã? Você tá muito... Calma. Bom, vamos lá. O Everton. Vamos com calma aí. Sim. Giai. Não sei, pode ser que volte o Marcos Rocha, porque o Jai tá indo pro 7º jogo seguido. Gomes. Gustavo Gomes, vai. Bruno Aliás, Fux. teve um encontro muito legal aqui do Gustavo Gomes com a mãe dele e tal. Foi bem emocionante, deu para acompanhar aqui. Bruno Fux. Ou o Murilo, tenho dúvidas. Piquerez. Ou o Murilo. Piquerez vai pro jogo. Martínez. Vai. Maurício. Em tese, se você for olhar pro time que jogou no fim de semana, você não vai ter o Felipe Anderson, que foi preservado, né? Deve jogar o Alan Alan, né? De ala pela direita, o Estevão por dentro, e a outra opção seria trazer o Facundo para a direita e colocar o Paulinho. Não acredito em muitas mudanças, não. Martínez, Richard Rios e Estevão, aí Vitor Roque e o Alan como ala pela direita e do lado esquerdo o Facundo. Ou ele inverte, ele coloca o Facundo na direita e coloca o Paulinho para começar jogando aqui no Paraguai. Massai, como é que tá o clima aí? Você que está no Paraguai, conte tudo. Cara, aqui tá tudo sossegado, o clima tá bem tranquilo, não há nenhuma animosidade. A presidente Neila Pereira não veio porque, segundo conversei aqui com algumas pessoas, porque não quis, talvez na presença dela, pudesse acirrar ainda mais os ânimos, que ela foi muito dura, palavras que, dura e correta, né? Palavras que deu com relação ao Cerro Porteño. O Palmeiras contra o Cerro tem 7 jogos na Libertadores, são 4 vitórias e 3 empates, né? O ambiente é de total tranquilidade. Claro que quando chegar o jogo, o ônibus for para o estádio, aí é claro que vai ter alguma animosidade, mas o Cerro também perdeu do Olímpia no sábado, 2-1, de virada no finalzinho, e aí não se espera grande pulmão, 20, 25 mil torcedores do Cerro para o jogo. O treinador argentino Martínez está com a corda no pescoço, tá ameaçado sim, a imprensa paraguaia aqui está bem revoltada com ele. Então tem essas dúvidas de quem pode jogar, né? Eu acho que Marcos Rocha, Murilo, tem chance de entrar, assim como o Alan, porque o Abel falou muito bem do Alan na última coletiva, né? E ele de fato tem entrado muito bem, é mais uma cria aí da academia que está correspondendo. Eu espero... Eu tenho uma outra dúvida, né, que eu vi por aqui, o Palmeiras vai manter o jeito de marcar. Eu tinha essa dúvida, se esperar o Cerro que precisa sair, tá jogando em casa, vem de derrota, tá mal na Libertadores, precisa ganhar o jogo, ou se vai marcar alto, né? Se o Palmeiras vai continuar nesse modelo, né, perde, pressiona muito alto. E acho que vai continuar no perde, pressiona muito alto, tem sido uma característica desse time do Abel nesse novo período aí após o maravilhoso campeonato estadual. Este é o modelo que o Palmeiras deve imprimir para a temporada. É um modelo interessante, mas ele pode preocupar, ele pode dar errado, porque basta que um deles que marque a bola, o carteiro, aquele que está com a carta, vacilar para você tomar a bola nas costas. Aconteceu contra o Bahia, né?
Palmeiras e Bahia, aconteceu isso nesse modelo de jogar. O único, já falei, né, o único preservado foi o Felipe Anderson. Bruno Rodrigues está voltando, deve voltar aí na segunda, talvez na primeira semana do mês que vem, né, de junho, ou última semana agora de maio, ser relacionado. O departamento médico está esvaziando, o Veiga está aqui, está todo mundo aqui. Vamos ver o que o Abel vai fazer para o jogo de hoje. Uma coisa interessante a respeito da política da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Vocês sabem que o mandato da Leila Pereira vai terminar daqui 2 anos. Tem este ano de 25, tem 26 e 27. E são 2 grupos políticos que sustentam, né? São 200 conselheiros, mais ou menos, perto disso, que sustentam a situação nesse momento. E existem nomes que começam a pipocar e tal. O candidato natural é o Paulo Boazzi, tá? Que é o vice-presidente de futebol, mas poderemos ter surpresas, eu vou checar isso. Amanhã eu posso trazer informações diferenciadas sobre quem pode ser o candidato à presidência do Palmeiras já em 2027. Quanto à renovação de contrato do Abel, existe um otimismo muito grande. Recentemente, teve um colega nosso que divulgou que a filha do Abel tinha ido morar fora do país, porque passou na faculdade. Ela não foi, ela passou, ela vai estudar fora, mas não é hora ainda, ela não vai sair este ano, certo? Não será este ano. Então a família está pensando como que vai resolver isso. É uma criança de 17 anos que vai morar fora, longe dos pais, pela primeira vez, né, para fazer uma faculdade, certo? Então, essas questões estão postas. Eu diria para você que a chance do Abel renovar até dezembro de 26 é muito grande. Boa. Então tá aí. Saúde. E o Flamengo encara o Central Córdoba, Arnaldo. Vamos mostrar a escalação do Palmeiras para o jogo de hoje. Aí. Bom, a grande dúvida é no meio-campo, porque o Felipe Anderson não viajou, então. Perdeu o avião? Foi poupado, não. Perdeu o avião. Isso que é perguntar. Perdeu. Acordou tarde, não tocou o despertador, não levou o comprovante de febre amarela. Lembra que o Augusto Melo, ano passado, não conseguiu viajar porque esqueceu o comprovante de febre amarela no sorteio da fase de grupos? É verdade. Enfim, aí o nosso campinho tá com o Everton. Pessoal, mas eu acho que o elenco do Palmeiras é qualificado o suficiente, né? Sem Felipe Anderson, pode voltar Estevão, tem Maurício, tem Veiga, né? Então acho que isso aí não é problema, não é motivo de preocupação. Giai, Fux, Gomes e Piquerez, no meio Emiliano Martínez, Rios, Maurício. A gente pode ter talvez um Evangelista, Aníbal, né? Pode ter essa mudança. Outra coisa, a gente não tá colocando aí, não tá prevendo isso, mas nessa escalação tá com o Facundo Torres, o Vitor Roque e o Estevão. Eu vejo 2 outras possibilidades aqui, tá? O Facundo Torres jogando no lugar do Felipe Anderson pela direita e o Paulinho entrando de titular. E a outra opção, que seria trocar 6 por meia dúzia, ao invés do Felipe Anderson no meio, colocar o Alan, que é um menino da base, que a torcida do Palmeiras está gostando muito do desempenho dele. Entrou muito bem no jogo contra o Vasco, inclusive o Abel Ferreira elogiou muito ele. É um menino bem promissor e essas são 2 outras possibilidades que a gente pode ver hoje em campo. Que hora que é esse jogo? 9h30 da noite. Você sabe o que acontece? As pessoas costumam dormir às 9 horas. Exatamente. É uma tradição paraguaia. Acabou a novela, 9 horas, toda quarta-feira. Todo mundo dorme. Inclusive, eles apagam as luzes de parte da cidade. Não vai ter ninguém. Inclusive os jogadores. Os jogadores estarão dormindo, então. Não vai ter ninguém na arquibancada. Eu vou comentar esse jogo e eu vou, diante dessa informação tão importante, dizer, olha, parece que esse time do Cerro tá meio sonolento em os campo. jogadores também. Exatamente, porque no Paraguai eles esperavam todo mundo que o jogo fosse às 7 horas. Mas, exato. Aí vai botar um jogo às 9h30. Então, o Palmeiras ficou forte no bastidor mesmo, né? Bicho, tá louco. Forte de bastidor. Então me falando aí que se o Mushuki Runa... O Palmeiras é bom em tudo, viu? O Mushuki Runa fizer ganhar 12 pontos, fizer 13 pontos aí, 12, sei lá quanto, vai ser promovido a Libertadores esse ano. Pra enfrentar quem? Palmeiras, óbvio. O Mushuki Runa ganhou do Cruzeiro, vocês estão falando aí. Piero Massa. O Piero não é palmeirense? O Piero...
Quem que é? Que é o árbitro? Pinheiro, que é palmeirense. O Pinheiro. Pinheiro Massa. O Pinheiro é da Mancha Verde. Italiano. Era da Mancha. Diretor de bateria o jogo. Diretor de bateria da Mancha, gente. Vocês estão loucos. De novo. Aliás, absurdo, estive cara. ano passado lá no Eva Hoje, na final da Sul-Americana, Racing e Cruzeiro. E é um estádio bem arrumadinho, viu? Interessante. Você Eles foi lá reformaram recentemente, fui lá. O Eva É um estádio foi bom. a torcida do Cerro que ajudou a reformar. Sim, né? exatamente. Tava meio caidinho. mesmo. no estádio, Arrumadinho é feio com dó, é isso que você quis dizer. Não, é um estádio legal, é um estádio... Porque você falou legalzinho, eu falei. Não, é um estádio legal. Balança muito. Tem... Balança. Porque nas cara. imagens da TV, Balança mesmo. Tem o time do Cerro Porteño também aí? 42 mil de capacidade. Uau, é um estádio grande. É grande. Tá lotado, é é? grande. Não vai, Quesada. 9 horas da 9 horas dormindo lá, que sabe? Mas as pessoas podem ir lá e dormir no estádio, né? Ah, pô, tem essa também. Se tiver Nossa, vai gente ser lá, ridículo, imagina. todo mundo dormindo, A câmera vai que fechando, fica tudo assim. Fica tudo dormindo. Os caras babando, né? Não tem isso, hein, meu? Pois é, nação palmeirense. Palmeiras preparando para esse grande jogo aí contra o Cerro Porteño, né? Cerro Porteño que nos últimos meses aí se envolveu naquela polêmica com o Palmeiras, né? E o clima não tá bem entre as duas equipes, mas a gente crê que nesse jogo aí não vai ter problema. É isso que a gente espera, né? O Palmeiras não viajou, não levou o Felipe Anderson, né? Como a mídia mesmo destacou. Mas eu acho que o Palmeiras não pode estar se preocupando em Felipe Anderson, né, pessoal? Até porque Felipe Anderson, até um tempo desses atrás aí, tinha muito torcedor que pedia a saída de Felipe Anderson. Então, recuperou o bom futebol, principalmente depois que ele foi para aquela posição onde ele está acostumado a jogar. E o torcedor palmeirense sabe, pessoal, que tem um elenco qualificado, né? Tem Veiga, Maurício, tem Paulinho. Tô falando só de jogadores que tá no banco e pode jogar nessa mesma posição de Felipe Anderson, né? Tem Estevão que pode cair pelo aquele lado e Veiga entrar. Tem Maurício, tem Paulinho. Então, hoje o elenco do Palmeiras é bem qualificado o suficiente para não se preocupar com um ou outro jogador, né, que não joga, né? É um jogo decisivo. Se o Palmeiras ganhar, para a 4ª vitória consecutiva nessa Libertadores, né? Chegando a 12 pontos, podendo fazer 18, né? Até porque tem mais 2 jogos em casa. Então seria números fantásticos, né? E o Palmeiras mudou seu estilo de jogar, né? A gente sabia que daqui... Campeonato Paulista, não vamos muito longe, né? Torcida criticando e Abel pedindo um pouco de calma. Perdeu o Campeonato Paulista. Foi muito teste, chegando muitos jogadores. Mas hoje não é aquele time que a gente estava acostumado a ver, né? Ligação direta, sem trabalhar a jogada, sem infiltração, não. Hoje, o Palmeiras marca pressão, sobe as linhas, né? Claro, não é todo momento, não é contra qualquer adversário. Isso é programado, né? Dependendo do adversário, linhas altas. Dependendo da ocasião, linhas altas. Foi o que aconteceu contra o Vasco. Hoje o Palmeiras não tem só uma jogada. Tem jogadas trabalhadas pela direita com Felipe Anderson, pela esquerda com Facundo Torres, pelo meio com Vitor Roque. Estevão, né, se movimentando, não tendo uma posição fixa, né? Podendo jogar ali em várias posições. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor palmeirense está mais animado, né? Até porque de um time que estava desacreditado no Campeonato Paulista, chegou vários jogadores. Alguns jogadores que lá estavam começou a jogar bola, né? O Estevão começou a jogar bola de novo. Giai começou a jogar bola de novo. Gustavo Gomes começou a jogar bola de novo. Então, traz ao torcedor palmeirense uma esperança de melhora, né? E melhorou. Melhorou ao ponto que hoje é líder do Campeonato Brasileiro, é líder do seu grupo e é líder no geral da competição, né? Da Libertadores, né? Então, o torcedor palmeirense tem que ficar orgulhoso, tem que ficar animado. É um jogo difícil? Porque jogar no Paraguai não é fácil, né? Mas sem sombra de dúvida, para mim o Palmeiras é favorito, né? Eu já vou deixar aqui meu placar. 2-0 Palmeiras, né? Se você quiser deixar seu placar aqui nos comentários, deixe nos comentários, né? Aí para você se inscrever no canal Porco News e até a próxima, pessoal.